Bem, pessoal, estamos de volta aqui a Neri Talks e hoje eu quero trazer aqui um cara que eu sempre pensei em trazer ele aqui, não consegui trazer porque a agenda é bem difícil, mas é um grande parceiro de vida, um grande parceiro na especialidade e uma pessoa do qual eu sempre me espelhei. Então, com muito prazer que eu trago aqui o meu colega cirurgião plástico Eduardo Furlani, que vai dividir esse Neri Talks falando sobre estruturas hospitalares, sobre cirurgia plástica. Então, antes de apresentar exatamente o Eduardo, eu queria fazer uma pergunta. Eduardo, quando você pensa em segurança numa cirurgia, o que vem na sua cabeça? Um hospital grande, muitos andares, muita gente circulando, ou uma estrutura menor? Então, a gente vai falar hoje sobre essa imagem do hospital grande, que para a nossa especialidade, para as cirurgias que nós realizamos, essa imagem pode estar até borrada, né? Não pode ser uma imagem que não seja a mais segura. Então é isso. Me fala aqui o que você acha dessa ideia. Pai, né, você não vale zilina não, né? Mas tudo a resposta depende, né? Você está pensando que em segurança, sabe? O que é mais seguro? Andar a pé ou andar de carro? Né? Se você está andando no highway, andar de carro é muito mais seguro do que andar a pé. Mas vai ter muitos lugares que é muito mais seguro você estar a pé do que você está de carro. Né? Então, depende da cirurgia que você está fazendo. Se o maior risco da sua cirurgia é uma instabilidade e você tem uma alta probabilidade de uma unidade de monitoramento depois da cirurgia, você nem pode fazer essa cirurgia sem reservar, por exemplo, um leito de UTI, que é uma coisa que vai ter em grandes estabelecimentos. Mas se você está em uma cirurgia menor, que o risco maior dela, por exemplo, é uma infecção, você tem que estar num local onde tem menos infecção e não perto do UTI. Aliás, eu quero estar longe do UTI. Exatamente. Por uma questão biológica, microbiológica, né? Esses pacientes que estão dentro da UTI, que estão muitas vezes contaminados por bactérias de alta resistência a antibióticos, eles aumentam e muito o risco infeccioso do hospital. Então, as infecções hoje nosso maior temor são as infecções hospitalares. Então a gente tem muito, eu me pelo de medo por uma infecção hospitalar, porque a gente sabe que o tratamento é demorado, que o tratamento exige antibióticos específicos, de longa duração, e realmente é muito doloroso para o paciente quando ele tem uma infecção hospitalar. E haja visto que a gente tem que entender que infecção é algo que pode acontecer. Sim, né? A gente tem que lembrar disso aí, e que eu explico sempre para os meus pacientes, olha, a maior parte das bactérias ela vem da sua própria pele. Então eu posso esterilizar o material completamente, mas eu não posso esterilizar a sua pele completamente. Então sempre a gente pode diminuir muito essa chance, mas a gente nunca vai poder zerar essa chance. Se essas bactérias forem bactérias comunitárias, como a gente chama, se acontecer, é raro, mas se acontecer vai ser muito mais fácil de tratar do que se essas bactérias forem hospitalares. Isso. Então é melhor a gente estar num ambiente em que não tem essa seleção bacteriana constante do que estar num ambiente, né, hospitalar, em que você está ali, necessariamente você tem antibiótico sendo utilizado o tempo todo e criando resistência. Mas me diz uma coisa, quando é que você decidiu, quando é que você disse assim, rapaz, eu optei para transformar a minha clínica num day hospital? O que foi que te levou a isso e, vamos dizer, quais foram as dificuldades? A gente vai conversar porque eu também tenho a mesma dificuldade, mas eu queria entender quando foi que essa chave mudou e algumas dificuldades que você vivenciou para isso acontecer. Eu vou pegar aqui um pedacinho desse tempo para falar uma coisa muito boa do meu currículo aqui, que você não me apresentou. Acho que o mais importante do meu currículo é ser amigo do Dr. Eric Neri há mais de 25 anos. já trocamos muita ideia. Desde o tempo que a gente estava lá discutindo como é que ia dar determinado ponto, né? Às vezes tomando um chopp, pensando na solução para uma cirurgia. Exatamente. Tá. Bom, mas se apresente então, já que de onde é que você veio, de onde é que você é meu amigo há 25 anos, diga aí, apresente aí. Tá certo, sou cearense também, cabeça chata igual o Dr. Eric Neri aqui,
faculdade de medicina na Universidade Federal do Ceará. Eu era da turma do Eric, né? Então, desde então a gente já é muito amigo. Se conhecia de antes, mas não era... 1996, para deixar o pessoal aqui, para dizer logo a idade. Arrebentar logo. E aí depois fizemos residência de cirurgia geral no mesmo hospital, não éramos da mesma turma. Eu fui pro Exército primeiro, o Eric entrou primeiro na residência, foi meu chefe, então, nessa residência de cirurgia geral. Por um ano, chefe por um ano. Chefe por um ano. Depois o Eric foi fazer também, se aprofundar na parte de cabeça e pescoço e outras coisas. O fato que quando entramos na residência de cirurgia plástica, entramos junto, né, em duas residências diferentes. Fomos para o Rio de Janeiro, né? A gente entrou nas duas maiores escolas de plástica do Brasil, né? Que é o Pitangui, que o Eric participava lá do Pitangui, e eu do Ronaldo Pontes, né? E sempre a gente tinha esse papo, né? Trazendo as experiências de uma escola, de outra escola, e a gente trocava muito. Que aí é onde eu posso colocar que nasceu a semente, né? Porque eram dois serviços privados no Rio de Janeiro, dos quais os regentes, o professor Pitangui e o Dr. Ronaldo, tinham no seu habitat, no seu ecossistema, as clínicas com centro cirúrgico. Exato. Então essa ideia não surge do nada, não. Essa ideia surge de uma vivência numa residência privada. A minha era privada com um foco na Santa Casa do Rio de Janeiro, em que nós residentes atuávamos com maior dedicação, mas existia a clínica privada do professor Pitangui que tinha o centro cirúrgico. E fora isso também, Érica, você vai lembrar, a gente é muito influenciado também pela escola americana. Sim. Do ponto de vista ali de arte, da plástica, né? Eu acho que sem dúvida a gente estava num negócio ali muito superior ao que no geral os americanos fazem. Mas no ponto de vista de fazer a logística do negócio acontecer, a gente tem que tirar o chapéu, que os americanos são espetaculares, né? E desde muito cedo a gente frequentou, né, com muito custo, a gente ia para os Estados Unidos lá, ver o que está acontecendo. Fazer intercâmbio lá, nos né? congressos, visitar as clínicas, e sempre também eu ficava sempre surpreso que os americanos conseguiam fazer. Aí pode até ser algo de crítica, que os americanos conseguiam fazer aquelas cirurgias gigantescas numa clínica. Lembra o que o Ronaldo Pontes falava, né, cara? Bruce Connell faz maravilhas naquela garaginha dele lá. Pois é. Né? Então eram estruturas assim. Eu visitei o Daniel Baker, o cara operava 3 faces num dia numa clínica. Era talvez o cirurgião mais conhecido em atividade da época, assim, né? Era o cara que estava no Jet Set internacional operando em Nova York. No meio pertinho do Central Park ali, que a coisa que mais me chamava a atenção era assim, o cara tinha várias salinhas e a maca entrava com o paciente direto da salinha já dentro do centro cirúrgico. E ela já saía e voltava com a paciente operada para a sala de recuperação, e a coisa andava, e eu achava aquilo ali, minha nossa, como é que pode, você não consegue fazer um negócio desse? Eles são extremamente eficientes nisso, né? E isso aí sempre influenciou muito. E você perguntou aí meio que do começo, né? Uma outra coisa que me influenciou muito também foi lendo a biografia do Steve Jobs, né? Que chegou uma hora que ele falou, como é que eu vou fazer um computador rodar sem dar pau se eu não controlo quem faz o software, se eu não controlo quem faz o hardware, se eu não controlo quem vende. Então, quanto mais, claro, a gente nunca vai conseguir fazer tudo, mas quanto mais etapas do processo eu conseguir controlar, menos problema eu vou ter para esse paciente. Então, eu não consigo controlar o atendimento, a recepção de um hospital de grande porte, né? Também não tenho dinheiro para montar um hospital de grande porte. Exatamente. Talvez. Exatamente. Não, e se eu tivesse, não seria por isso que eu gastaria. Exatamente. Eu penso da mesma forma. Então, o objetivo de montar o Day Hospital, né, nunca foi muito essa questão financeira, né? Foi mais controlar essas etapas que o paciente passa, né? Como é que é na internação, para não ter problema ao longo de todo o processo. E aí você consegue ter aquele conceito da boutique, né? Sim. Ele está junto de você, você está ali olhando tudo. Exatamente esse ponto. Eu acho que quando a gente conversa com os pacientes, e o paciente que é egresso da clínica, que ele experimentou, ele vê o que acontece,
né? E diz assim, nossa, mas é muito melhor operar aí do que operar no hospital. Eu me sinto muito mais bem acolhido e supervisionado, é muito mais seguro. Eu tenho uma pessoa comigo o tempo todo, eu tenho uma enfermeira comigo. Se eu estou aqui no andar de cima, porque eu precisei, o senhor está aqui, já veio aqui 3 vezes. Se eu estivesse no hospital, o senhor não estaria aqui. Então, o que eu vejo nominalmente aqui é que a gente consegue entregar uma conexão e um controle muito mais rígido em todas as etapas do procedimento cirúrgico e do processo dentro da execução. Então eu me sinto hoje muito mais confortável, sinceramente, de operar aqui na clínica do que operar em qualquer hospital. É óbvio que, pelo quesito segurança, quando a gente planeja cirurgias maiores, me cria uma necessidade de migrar para o hospital. Não é só nem questão só de segurança, porque assim, o que a cirurgia demanda? A cirurgia demanda 24 horas de internação? Exatamente. Muitas demandam. Exatamente. Então, já está cortado no day hospital. Pronto. É exatamente. Cirurgia demanda um equipamento específico, por exemplo, você vai fazer uma plástica mamária, que a paciente tem um nódulo que precisa de um aparelho, de um rol, de uma marcação estereotáxica, de alguma coisa. Não tem e não vou comprar para usar. Esporadicamente. Esporadicamente. Então, vai ter que ser lá no hospital. Então, também não se aterrorize não, a chance de infecção no hospital também não é absurda não. A vida toda, quando a gente não tinha hospital, a gente operava em outros hospitais, entendeu? É maior do que no day hospital, mas é aceitável também em hospitais grandes, né? Então, você também não precisa se aterrorizar, meu Deus do céu, eu vou ter que operar no hospital grande, eu vou infectar, não vai não, calma. Exato, Mas vamos lá, vamos continuar aqui. E aí, falando de contaminação, falando de day hospital, dessas diferenças, né? O argumento mais delicado que você usa com o paciente para justificar a realização dessa cirurgia no day hospital. O que os pacientes têm, o que os pacientes provocam? Eu sempre tive, do jeito que a gente conversa aqui, meu papo também é muito franco com o paciente, né? Então a pergunta que o paciente também chega às vezes, doutor, e aí eu mesmo já provoco, porque eu sei que isso é a pergunta dele. Eu tenho UTI? Isso. Não tem UTI no day hospital. Pode ter certeza que não tem. E nenhum day hospital do mundo vai ter uma UTI. Agora se tiver, já não é para ser day hospital. Exatamente. Explica aí, Eduardo, por que não tem UTI em day hospital? Explica aí, para os nossos ouvintes. UTI é uma unidade de terapia intensiva em que você é capaz de assistir um paciente por um período relativamente longo. Existem outras unidades que você consegue dar um tratamento até mais intensivo. Uma sala de cirurgia é isso. Uma sala de cirurgia ela tem muito mais equipamento do que no UTI. Só que a sala de cirurgia ela não está destinada a ficar 8 dias com essa pessoa. Perfeito. Entende? Porque isso aí você tem que ter uma logística de equipe, de troca de plantão, quem vai entrar, quem vai sair, quem vê todo dia, laboratório para ficar fazendo os exames. Então, não é uma questão de equipamento. Então, qualquer sala de cirurgia vai ter tudo que é equipamento que tem numa UTI. Vai ter um respirador, vai ter um cardioversor, vai ter um foco, uma mesa cirúrgica, vai ter muito mais. Isso aí, todo day hospital de qualidade tem que ter todos esses equipamentos. Uma sala de cirurgia de um day hospital, ela não pode ter nada menos do que uma sala de cirurgia de um hospital de grande porte. Perfeito. Entendeu? Tem que ter o mesmo equipamento. E aí uma dúvida que fica na cabeça dos pacientes, mas e se eu complicar? Eu não vou precisar ir para o UTI? Todo mundo sabe, é muito raro ter uma complicação nesse sentido na plástica. Mas a gente tem que considerar que as coisas são raras, mas não são impossíveis. Exatamente. E quando a gente está preparado para elas, é que a gente consegue resolver. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença. Então a gente tem que pensar que vai acontecer isso, todo dia. Que não aconteça. Então, todo dia pode acontecer. Pax Romana. Isso. A Pax Armada. Exatamente. Se prepare para a guerra para alcançar a paz. Então, o que eu explico para os meus pacientes? Olha, ao contrário do que a gente pensa, se você tiver um piripaco, tiver uma complicação, uma parada cardíaca no meio da cirurgia, você não vai para uma UTI. Perfeito. Ninguém entra correndo na UTI. Se você passar mal na porta da UTI, você não entra, você é levado para a emergência do hospital. Exatamente. Certo?
Como é que funciona? Se você não tem tempo hábil para estar indo atrás de UTI, o tempo para entrar na UTI demora muito. Então, se você tiver um problema como esse na sala de cirurgia, você vai ter que ser entubada lá. Se tiver que chocar, desfibrilar, cardioverter, vai ter que ser lá. A equipe que está lá tem que ser capaz de fazer uma droga vasoativa e estabilizar o quadro. Estabilizado o quadro, você liga para a UTI e fala: olha, agora eu estou com o paciente aqui estabilizado e ele precisa de atendimento, de acompanhamento nos próximos dias. A UTI vai falar, primeiro ela vai se certificar se está Se estável. está tudo estável, exatamente. Se estiver instável, enquanto estiver instável, não entra aqui na UTI. Exato. Entendeu? Se estiver estável, ok, temos a vaga, vou preparar o leito, pode trazer daqui a 40 minutos. É desse jeito. Sim. Entendeu? Se você tiver num hospital grande e isso acontecer, você liga. Se tiver a vaga, você transfere de um andar para o outro. Pode acontecer de não ter a vaga. O hospital trabalha para isso. Exatamente. Lembrando que essa transferência de um andar para o outro, ela vai ser feita mediante um elevador, que é considerado um meio de transporte. Então, o paciente, se tiver que ser entubado, ele tem que ser entubado previamente. Se tiver que ser estabilizado, ele tem que ser estabilizado previamente. Se tiver que ser transfundido, ele tem que ser transfundido previamente. Então, tudo tem que ser estabilizado para que ela seja transferida pelo elevador. Em resumo, tratamento nenhum deve esperar pela UTI. Isso. A UTI, ela continua um tratamento, mas Perfeito. ela nunca, você não pode esperar para chegar na UTI para começar nenhum tipo de tratamento. É porque o senso comum das pessoas sempre faz essa pergunta. Se difundiu muito na mídia que clínica tem que ter UTI para funcionar. Na realidade, isso não é uma premissa, né? Isso você não obrigatoriamente, senão a própria Anvisa não daria aval nem certificação para day hospitals que existem no Brasil, para clínicas que existem no Brasil, senão não pode. Mas para que a clínica, dentro da legalidade, seja aprovada para realizar procedimentos cirúrgicos, ela passa por uma série de crivos, não é isso? Então, ela passa por um crivo de ter uma ambulância de resgate, uma UTI móvel, ela passa por certificações de esterilização, ela passa por necessidade, por exemplo, de um gerador. Não pode faltar energia. Não pode faltar energia durante a cirurgia. Se faltar, o gerador vai entrar. Então, tudo isso, antes da UTI, é muito mais, vamos dizer, fundamental do que propriamente a unidade UTI. Porque a unidade UTI é algo que envolve uma série de profissionais. Entendeu? É plantonista, é médico, enfermeiro, técnico, farmacêutico, é todo mundo envolvido para tratar aquele grupo de pacientes que vão ficar por um... Vou até te dar um exemplo, não sei se você vai lembrar, lá em Botafogo, um dos hospitais mais conhecidos de plástica no Brasil era o Hospital da Plástica. Sim, Farid. Né? E ele, para atender essa demanda, né, as pessoas perguntando, ele montou uma UTI lá. Acontece que lá era quase tudo cirurgia plástica. Cirurgia plástica, para ir para a UTI, tem que ser raríssimo. Não é para paciente de plástica estar indo para a UTI. Exatamente, são eventos muito raros. Ou seja, ele tinha uma UTI que não era utilizada nunca. Quer saber, se eu precisasse de uma UTI, eu nunca iria para uma UTI que não é utilizada nunca. Sim, claro. Entendeu? A UTI, você tem que ter uma UTI que tem rotinas, que tem equipe, que tem... Entendeu? Então, no caso de um hospital desse que montou uma UTI, o que eu falaria? Você vai estabilizar, a UTI de lá vai servir como unidade assim, estabilizadora para ficar com você enquanto a gente... Intermediária, uma unidade intermediária, enquanto se localiza uma UTI para ser transferido. transferido. E aí você tem, porque UTI não é equipamento, equipamento você tem na sala de cirurgia, UTI é equipe, rotina de enfermagem, rotina de laboratório, né? É isso aí. O que a gente, geralmente, o que eu falo para os pacientes aqui é que é o seguinte, que um day hospital, o argumento mais forte do day hospital não é o espaço em si, é o controle do ambiente. Desde a escolha do que vai ser operado, até propriamente a atenção. Porque a gente sabe, e aí desde a época da faculdade, nos rodízios, na própria UTI, que os chefes da UTI diziam, você tem que ser diligente. Você não pode deixar que a falência ocorra em mais de um sistema.
você tem que ir corrigindo à medida que vai acontecendo. Por quê? Porque isso é um axioma da UTI. Uma falência de múltiplos sistemas é um risco gigantesco à vida. Então, o paciente tem uma falência hepática, com uma falência renal, com uma falência pulmonar, esse daí raramente ele vai se salvar. Então, o que a gente tem como cirurgião é que o processo traga para a equipe, para o paciente e para a equipe médica, a diligência de resolver o problema caso ele aconteça. Esse ponto eu gosto de comparar com as investigações de desastre aéreo, né? Perfeito. Que eles falam muito, né? 20 incidentes geram um acidente leve, 20 acidentes leves levam a um acidente grave, 20 acidentes graves levam a uma catástrofe. Então, o que a gente tem que fazer? Não é a gente tem que estar preparado também, mas não para catástrofe, a gente tem que estar resolvendo os incidentes. Se você não deixa ter os 20 incidentes, dificilmente você vai ter um acidente. Isso. Porque probleminhas, assim, quando você fala cirurgia, doutor, essa cirurgia é segura? Normalmente, o que eu entendo? Se você está perguntando, vai morrer? Não vai morrer não. Tá? Agora, problema pequeno acontece, só que a gente tem que resolver logo. Isso. Entendeu? Problema grande, aí de uma cirurgia bem indicada, bem conduzida, plástica, que é para ser uma cirurgia segura, é para ser uma coisa segura, como eu falo muito isso no consultório. Como foi a senhora sair de casa e vir aqui conversar comigo? Porque a senhora correu risco. Sim. Entendeu? Então, no Day Hospital que você tem a oportunidade de controlar essas pequenas coisas que são, na maioria, no mais das vezes, o que vai gerar os grandes problemas. E aí vem a história que também vem muito da formação, que a gente comentava muito, né? A tal da rotina operatória. A gente, eu sei diagnosticar, até porque os anos já se passaram, né? A gente já sou preceptor de residência, e a gente sabe identificar aquele cirurgião que tem rotina e o cirurgião que não tem rotina. Então eu consigo, a minha equipe sabe, a minha rotina é essa, é capaz dela decifrar os passos. A minha instrumentadora, ela antecipa, porque ela entende que aquilo ali é sempre feito de uma maneira muito parecida, para não dizer muito igual. Então, eu acho que assim, quando a gente está num ambiente como um Day Hospital, a gente consegue imprimir dentro do Day Hospital a nossa rotina. Então, isso traz uma segurança, mas é abissal a diferença de quando você vai para um hospital e às vezes você é colocado em hospitais que não tem, vamos dizer, aspectos que vão atender a sua rotina. E isso é muito delicado. Você não pode provocar o hospital que se adeque a você. Na realidade, quando você vai para um ambiente, você sai de um ambiente pequeno e vai para um ambiente grande, você que tem que se adequar. E aí é onde às vezes a gente tem que, muitas vezes, improvisar, muitas vezes usar um material que você não está acostumado a usar. E isso, sair da rotina, para mim, e eu acho que para você também, tem um custo operacional. Assim, diga aí, fale disso aí. E esse custo, no final, né, vai beneficiar, né, quando você tem isso aí mais fluido, vai beneficiar em última instância o paciente. Né? Claro, até o desenrolar da cirurgia, até o tempo cirúrgico. Muda o tempo cirúrgico, que é um benefício. Né? Se você consegue, exatamente, se você consegue operar aquela mesma cirurgia num tempo mais rápido, sendo mais conciso, aqui a gente não fala de pressa. Cirurgião com pressa está errado também, mas a gente ser conciso, a gente não perder tempo. A cirurgia é um momento em que a concisão, o andamento cirúrgico, o compasso cirúrgico, ele não permite intervalo. Às vezes eu faço comparação, essa questão da rotina, o pessoal não tem muito, às vezes, a dimensão do quão importante é, né? Então eu falo, às vezes é como começar a dirigir, entendeu? Você não tem uma rotina, nada é automático ali. Você vai mudar de faixa, você tem que pensar, que tem que olhar, e aquilo toma mais tempo. E depois de um tempo, você olhou, viu que se o sinal está vermelho, se está verde, ajeitou, tudo isso você fez, você nem percebeu. E a sua cabeça está livre
para pensar no que interessa, no para onde é que eu vou, qual é o melhor caminho, qual é a melhor estratégia. Se você faz tudo diferente, é como se você estivesse aprendendo a dirigir. Entendeu? Então o cirurgião não pode gastar a cabeça dele inteira com coisas que podem ser colocadas no automático por meio de uma boa rotina. Sim. E quando você tem uma boa rotina, todo mundo da equipe é fiscal do negócio. Sim. Entendeu? Vamos contextualizar, não sei se isso, mas nós tivemos aqui uma catástrofe porque as pessoas jogaram a moça de cima de uma ponte porque não amarraram a corda na moça. Um achou que era para o outro, era para o outro, era para o outro. E aconteceu uma catástrofe dessa porque um confiou que o outro tinha feito, o outro confiou, No final ninguém amarrou a corda na mulher, jogou na mulher da ponte. Absurdo. É um absurdo um negócio desse. Se você tem uma rotina, olha, essa pessoa amarra, essa pessoa confere, essa pessoa checa os dá dois. o ok, checa os dois. Pronto. Isso aí acabou. Isso é uma coisa que você vai trabalhando e vai melhorando cada vez mais a sua rotina. Mesmo quando a gente opera em hospitais grandes, a gente faz o possível para operar sempre no mesmo hospital, sempre com a mesma equipe, para ser o mais parecido possível com a rotina. Imagina quando você consegue controlar quase tudo. Aí você tem isso aí muito potencializado. Pois é, esse para mim é o grande conforto de estar num ambiente em que eu determino a rotina. As pessoas seguem a minha rotina. Entende? Então, inclusive, quando vêm colegas de fora operar, eu sempre sento com o colega e digo, meu amigo, é o seguinte, a rotina é esta, é a minha rotina. Se você tem algo que você queira mudar, por favor, me avise antes para que as pessoas lhe atendam com o maior conforto possível. Por quê? Porque as pessoas estão preparadas para seguir a minha rotina e essa elas fazem com maestria. Aquela vai ter que aprender, isso pode levar um tempo, se você pudesse antecipar me dizendo qual é. E um conselho que eu dou é o seguinte, se não for uma coisa que vá mudar o que você vai realmente querer fazer e tal, tente mudar o mínimo possível a rotina do cirurgião que você escolher. Sim. Você escolheu esse cirurgião, você confia nele, o que melhor que você pede para ele, que tu faça do seu jeito. Porque se ele faz desse jeito, é o melhor jeito que ele faz. Exato. Senão ele já tinha mudado. Entendeu? Então, porque a gente recebe também muitas demandas, né? Alguns requisitos, paciente, doutor, eu queria que fosse assim, queria que fosse nesse hospital, eu só opero se for nesse hospital. Então, assim, existem algumas coisas que a gente consegue atender e existem coisas que ali vão prejudicar o andamento da coisa. Todinha. A ópera é uma ópera. É igual você chegar para o Aleijadinho, você é o melhor escultor que já passou pela face da terra. Agora, eu não queria que você fizesse para mim em pedra-sabão, eu queria que você fizesse em madeira. Aí o Aleijadinho ele foi o melhor do mundo em pedra-sabão. Exatamente. Encomenda uma pedra-sabão. Ou então procura um escultor de madeira. Exatamente. É verdade. Bem, pessoal, eu acho que está próximo do nosso fim agora desse podcast. Queria agradecer a presença do Dr. Eduardo. É um assunto sempre, um cara que traz muita leveza para os assuntos, mesmo sendo algo... O TI é pesado. O TI é um negócio pesado, TI, infecção, a gente está falando de situações que a gente não espera ter na cirurgia plástica. É um assunto delicado, mas é um assunto que é real. A gente se prepara e essa preparação é feita exatamente para que não aconteça. Então ele não pode ser negligenciado, ele tem que ser debatido, ele tem que ser melhorado, ele tem que ser colocado para as pessoas de forma transparente, de forma direta, objetiva, para as pessoas entenderem que isso é uma mudança, né? E eu acho que esse modelo, Eduardo, ele é um modelo que no Brasil, se for bem feito, tem tudo para dar certo. E é uma tendência, viu, Eric? Isso aí não é assim, é invenção nossa, né? Não. Já dizia o professor Ramil Sinder, meu filho, se você acha que você inventou algo, é porque você estudou pouco. Porque tudo já foi inventado. Às vezes com outra roupagem. Exatamente. Você tem o direito de modificar. Inventar, filho. Inventar é muito difícil nos dias de hoje. Mas eu vejo muito essa tendência, né? A deshospitalização é o termo que tem sido utilizado, né? E focado em baixar realmente as estatísticas de complicações, né?
No geral, eu nem vou te falar isso com muita certeza, mas que eu lembro aqui de estudos, você tem uma média de complicações de um caso para 15 mil em hospitais grandes e um caso para 50 mil em estruturas de day hospital, né? Então, o que a gente quer realmente é mais segurança, mais qualidade, né? Ninguém quer ter problema, nem o cirurgião, nem o paciente. Claro, claro. Às vezes a gente vem, a gente trata... ninguém está aqui, ninguém nasceu ontem, né? Nessa especialidade. Então, eu me deparo às vezes com pacientes que vêm, infelizmente, de situações não muito agradáveis, de uma complicação, de uma infecção, e a pessoa vem muito amargurada, com muita decepção, e a primeira coisa que eu falo é assim, minha senhora, fulano, você acha que esse seu cirurgião, ele errou deliberadamente? Você acha que o cara sai de casa para fazer isso, para lhe prejudicar? Você tem certeza que é assim? Porque eu acho que isso é uma situação muito difícil de acontecer. Tudo bem, a gente tem uma complicação e a gente vai lidar com essa complicação. Entretanto, essa culpa toda, essa raiva toda, esse ódio cultivado, não é benéfico, entendeu? Porque vai afastar a paciente, muitas vezes ela cria uma redoma com o cirurgião e aquilo só vai isolar ela da possibilidade de resolver o problema. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas, por isso que eu acho que esse bloco aqui é interessante, para que as pessoas entendam que existe, que é raro, não é comum, como as pessoas imaginam, mas estamos aqui para tentar ajudar sempre, né? E mitigar essas complicações. O trabalho é esse, o trabalho é diminuir. No fim das contas, nosso serviço é trazer felicidade. Pelo menos exatamente. Se espremer bem, é isso aí. Pois é isso. Eu agradeço. Muito, muito bom aqui conversar, ter essa conversa. Não podia ser outra pessoa, né? Então, muito obrigado. Fantástico, Eduardo. Um abraço. Eu que agradeço o convite. Grande abraço.